Quando eu volto a trabalhar após a cirurgia de prótese total do quadril? Eu ouço essa pergunta todos os dias e a minha resposta é sempre depende. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar o porquê. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril aqui de Londrina, do Paraná, e eu atendo os mais variados tipos de pacientes no meu dia a dia de consultório. A artrose do quadril é uma doença democrática. Por ser uma doença democrática, ela pega todo tipo de pessoa. Ela pega a pessoa que é profissional liberal, pega a pessoa que trabalha em escritório, que trabalha de home office, que trabalha em chão de fábrica, serviços gerais, trabalha em serviços pesados na parte agrícola. Então, não tem um padrão específico de paciente que sempre vai ter artrose. E esse é o motivo do meu depende. Depende do tipo de atividade que você faz para ter a resposta da pergunta que você está procurando. Não existe uma tabela nem uma fórmula mágica. Alguns pacientes precisam ficar mais tempos afastados do que os outros. E essa é uma negociação que ocorre entre o médico cirurgião e você, que é o paciente e em breve será operado. Existem estudos que tentam buscar para a gente essa resposta, para tentar dizer qual é o tempo médio que as pessoas ficam afastadas após a cirurgia de prótese do quadril. E esses são os dados mais concretos que eu tenho para passar para você. E presta atenção que no final do vídeo eu vou passar para você a média de retorno do trabalho dos meus pacientes, com a minha experiência acumulada há mais de 10 anos fazendo esse tipo de cirurgia. Vamos para o estudo primeiro. No ano de 2023, foi publicado um trabalho que incluiu 360 pacientes que fizeram prótese total de quadril e 276 pacientes que fizeram prótese total de joelho. E eles já eram empregados no pré-operatório. Como resultado do estudo, após 6 meses da prótese total do quadril, as taxas de regresso ao trabalho eram de quase 80% dos trabalhadores manuais pouco qualificados, que são os trabalhadores que fazem alguma coisa que exige esforço, subir e descer escadas, precisam se deslocar do trabalho, esse tipo de coisa. Em comparação, com mais de 85% de retorno ao trabalho em outras classes profissionais que trabalhavam mais em escritório. E isso aumentava, após um ano da cirurgia, para mais de 87% a 90% de retorno ao trabalho desses profissionais. Com relação à prótese total de joelho, a história já era diferente. 6 meses após a prótese total de joelho, quase 60% dos trabalhadores que faziam atividades que exigem algum tipo de deslocamento, algum tipo de esforço físico, voltaram ao trabalho. E os pacientes que eram considerados serviços mais leves de escritório, que exigem mais habilidade intelectual e nem tanto física, voltaram ao mercado de trabalho, desempenhando as funções que eles faziam antes da cirurgia. Após 12 meses, quase 80% dos trabalhadores pouco qualificados voltaram para o mercado de trabalho a fazerem suas atividades que faziam antes da cirurgia e em comparação com 87% a 92% dos pacientes de outras classes ocupacionais. Vejam que existe uma clara diferença no tempo de retorno ao trabalho dos pacientes que fizeram prótese total do quadril em relação aos pacientes que fazem prótese total de joelho, com uma grande vantagem para os pacientes que fazem a prótese total do quadril. Isso não é por acaso. Historicamente, a prótese total do quadril possui um nível menor de dor no pós-operatório e uma melhor adaptação para o paciente que recebe a prótese do quadril com relação ao paciente que recebe uma prótese total de joelho. Essa média de tempo de retorno ao trabalho que o estudo científico nos proporciona ajuda a orientar as informações personalizadas que vão ser dadas a cada paciente no momento da consulta pré-cirúrgica e o aconselhamento também do pós-operatório, para você inclusive poder se programar no seu trabalho, no seu emprego, qual será a melhor hora para você voltar a desempenhar suas atividades. Isso ajuda tanto o trabalhador que vai se ausentar, quanto o patrão que emprega esse paciente já vai poder se programar quanto tempo vai precisar de alguém temporariamente ocupando essa vaga. E essa conversa detalhada é o que eu também acabo fazendo no meu dia a dia. Eu vejo cada vez mais pacientes com essa necessidade de retorno rápido ao trabalho. E eu procuro
antever, né, nessas conversas previamente à cirurgia, quais são as necessidades ou as dificuldades que você vai ter tanto no seu ambiente domiciliar, na sua própria casa, como no seu ambiente de trabalho. Corrimões, rampas, acessibilidade, poltronas confortáveis, numa altura adequada, com a ergonomia necessária, tudo que seja possível para que possa te receber recém-operado ou na sua casa ou no seu ambiente de trabalho deve ser providenciado antes do internamento e antes da cirurgia, para que você tenha condição de voltar ao trabalho, voltar a fazer suas atividades o mais rápido possível. Isso acaba levando os pacientes que são profissionais liberais como eu ou quem é empreendedor e que o seu negócio depende exclusivamente de você, a voltarem ao trabalho numa média de 30 dias de pós-operatório, que é muito vantajoso. Em contrapartida, uma coisa que eu notei é que os pacientes que trabalham com carteira assinada, são funcionários públicos, tendem a ficar mais tempo afastados do seu trabalho, principalmente quem possui alguma estabilidade de emprego ou tem alguma licença prêmio para tirar, aproveita e tira essa licença para poder se recuperar adequadamente. Eu não vejo nada de errado nisso. É tudo uma questão de se planejar. Esses pacientes acabam usando esses direitos para fazer uma reabilitação adequada e voltam ao trabalho quando estão 100% recuperados do seu quadril. Uma média de 3 a 6 meses do pós-operatório. Já os pacientes que o trabalho exige uma carga maior de esforço de membros superiores, membros inferiores, eles acabam retornando mais tarde às suas funções, entre 6 meses e 1 ano. Alguns, inclusive, precisam ser remanejados dessas funções. Tem que adaptar as funções para não forçarem tanto a prótese e não terem complicações, como um desgaste precoce, uma luxação, uma fratura periprotética, esse tipo de coisa. Eu vejo até que alguns pacientes, sabiamente, aproveitam esse período afastado para se profissionalizarem, fazerem cursos profissionalizantes, fazerem um curso de informática, um curso de administração, alguma coisa que permita que eles migrem do trabalho forçado, que é o chamado blue collar, né, que é o paciente que acaba fazendo esforço físico durante o trabalho em obra, chão de fábrica, esse tipo de coisa, e eles acabam migrando para um trabalho administrativo, que vai exigir muito menos deles, permanecem mais tempo sentados, e ao invés de fazer esforço físico no trabalho, esse paciente pode se dedicar a atividades físicas que vão fazer bem para o corpo, vão fazer bem para o pulmão, coração, inclusive para o quadril recém-operado. E aí, será que eu consegui te ajudar? Será que eu consegui te dar uma luz e te esclarecer qual é o tempo mais ou menos que você vai ficar afastado depois da cirurgia de prótese total do quadril? Eu espero que sim. Inclusive, semana que vem, eu pretendo lançar um vídeo novo falando a respeito do tempo que você vai ficar sem dirigir após a prótese total do quadril. Então fica ligado. Tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!